Nesse vídeo, eu vou te mostrar como que uma residência térrea pode ter um ponto de fundação cuja carga seja equivalente a um ponto de fundação de um prédio de 8 pavimentos ou até mesmo 10 pavimentos. E isso sem você estar errando nenhuma conta e nem superdimensionando a estrutura. É importantíssimo para você que está começando nessa área de cálculo estrutural entender como esse fenômeno acontece e saber explicar esse fenômeno também para o seu cliente, senão você vai ficar sendo conhecido, né, como um engenheiro que pesa a mão, um engenheiro que não sabe muito bem o que está fazendo, ok? E é um fenômeno simples de ser compreendido. Vamos começar aqui, olha, eu tenho 2 exemplos para te apresentar aqui nesse vídeo. O primeiro é desse edifício aqui que nós vamos comparar, né, o edifício aqui de 10 pavimentos estruturais. São 8 pavimentos aqui no total, mas são 10 estruturais. E nós vamos comparar com essa residência térrea aqui, olha. Tá? É uma residência de um pavimento só. A gente tem vigas e lajes baldrame, porque o solo é ruim. E numa casa de alto padrão é melhor você colocar a laje aqui embaixo em vez de compactar, para poder vencer desnível, evitar aterro, evitar a possibilidade de manifestação patológica no piso no futuro, ok? E aqui nós temos 4 pavimentos estruturais, mas na verdade a casa é térrea. Isso é porque a gente tem aqui algumas elevações e é lógico que a caixa d'água, né, que tem efeito estético e arquitetônico também. E para você entender como que uma residência como essa daqui pode possuir um pilar ou outro, né, cuja carga venha a equivaler a de um edifício desse porte aqui, primeiro a gente vai entender como que as cargas funcionam e como que elas chegam aqui nos pilares. Vamos revisar rapidinho? Olha só, as cargas elas chegam da laje para a viga e para o pilar. Aí vai solicitar essa seção aqui do pilar. Então essa laje vai descarregar carga na viga aqui embaixo, que também vai descarregar carga nesse pilar, nessa seção aqui embaixo. E essa laje, essas lajes aqui inferiores, elas vão descarregar carga nas vigas aqui, dessa região, que vão descarregar, né, a carga nesse pilar aqui embaixo, que vai descarregar no bloco, então vai passar para as estacas. É esse o caminho que o carregamento faz. E a maior parte do carregamento, na maioria dos casos, a maior parte do carregamento dos pilares, ela vem através de área das lajes, né? Ela vem de carregamentos das lajes. Aqui na laje nós vamos ter o carregamento da sobrecarga, que são as ações variáveis e acidentais. Nós vamos ter o carregamento permanente, que é de revestimento. E nós vamos ter o carregamento do peso próprio. Tá? Então a gente tem o peso próprio da estrutura, tanto aqui das vigas quanto das lajes, mais o carregamento permanente, mais a sobrecarga. Isso tudo ali a gente pode calcular por área. Não é? Então imagina só, é agora que nós vamos chegar no ponto como é que funciona esse fenômeno. Imagina só, se você tem uma residência cujo vão médio seja o dobro do vão médio do edifício, a área vai ser 4 vezes maior. Então a área ela vai ser 4 vezes a carga, porque a maioria desses carregamentos são por área. Ok? Então se você tem 2 pavimentos, no primeiro você tem 4 vezes a carga, no segundo você tem 4 vezes a carga aqui de 2 pavimentos vai equivaler a de um edifício de 8 pavimentos, cujos os vãos médios sejam metade do tamanho do vão da casa. Tá? Ficou claro? Vamos tentar explicar de forma melhor aqui. Imagina que o vão médio do prédio seja 4 metros. E o da casa, em alguns pontos, pelo menos em alguns pontos, seja de 8 metros. Né? Ali você tem 4, aqui você tem 8. O vão médio de 8 metros ele vai proporcionar uma área 4 vezes maior. Não vai ser o dobro, ela vai ser 4 vezes maior. É assim que funciona. Então você tem 2 pavimentos, 4 vezes a carga aqui, 4 vezes a carga aqui. Em 2 pavimentos você vai conseguir uma carga, tá? Que vai equivaler a 8 pavimentos de um edifício. É assim que funciona. Tá? Na hora que você leva em consideração os vãos, você tem um acréscimo de carga que ele é
ao quadrado. E isso o seu cliente não entende. Ele não entende que o vão vai aumentar a carga ao quadrado. Tá? O vão médio ele aumenta a carga ao quadrado. É claro que isso aqui nós estamos fazendo arredondamentos, mas esse é um fenômeno real, um fenômeno que acontece na hora que você vai estudar as particularidades de cada caso, você vai ver que isso realmente existe. Tanto é que eu vou abrir aqui agora o mapa de cargas dessa residência e o que a gente vai poder notar? Olha só, coisa bem interessante. Nós temos cargas muito variáveis. Tá? A gente tem carga aqui de 80 toneladas, 83, e cargas de 4 toneladas. Cargas de 6, carga de 9, 6 aqui de novo, 56 toneladas. Aí cai de novo para 4, 18, 4,5. É muito variável. Por que isso? Em uma residência aqui, olha, que é grande em termos horizontais, ela ocupa um grande espaço aqui no lote, você tem que ter vários pilares, né, para a estrutura não deformar. Porém, não significa que esses pilares vão possuir grandes cargas. Por exemplo, esse pilar aqui de canto, ele não vai pegar uma carga alta. Esse aqui também não. Olha esse pilar grande aqui de função estética. Aqui o P31. Vamos olhar aqui na locação, ver qual que é a carga do P31. Olha aqui, P31, a carga dele é de 8 toneladas. É uma carga tão baixa que se você estiver balanceando uma estrutura, né, se estiver trabalhando ali para deixar os esforços balanceados e gerar economia na estrutura, 8 toneladas, frequentemente você pode descartar o pilar. Você redistribui esse carregamento para outros pontos. 4 toneladas também, tá? Só que nesse caso aqui nós temos alguns pilares que são arquitetônicos, tá? E alguns pilares que a arquitetura força a gente a colocar eles aqui, né? Porque a casa é simplesmente muito horizontal. Se a residência fosse vertical, seria mais simples balancear os esforços. Tá? Mas o que é importante aqui a gente ver para esse nosso estudo de caso? É esse pilar aqui, olha, o P12, que está apresentando cargas de praticamente 84 toneladas. Não é uma carga baixa para residência, tá? Para residência de um pavimento, residência térrea, onde você não tem nem sequer uma escada para subir para o próximo pavimento, não é uma carga baixa, não é. Agora, vamos olhar aqui esse pilar para vocês entenderem por que ele está com uma carga alta, né? Que é o P12. Vamos chegar aqui no P12, olha só. Ele vai ser esse pilar aqui, olha, que é justamente o exemplo de pilar que eu mostrei para carga. Ele está recebendo essa laje aqui, depois essa laje aqui e depois essas lajes aqui embaixo. E olha só o tamanho do vão. Olha o vão desse pilar para esse pilar. É um vão de 8 metros, tá? Depois aqui a gente tem outro vão que não é pequeno. E essa viga aqui, olha, entre esse pilar e esse pilar, nós também temos um vão que não é pequeno, que é na faixa de 6,5 metros por aí. Ok? Então, isso aqui, olha, são os vãos, os grandes vãos e as vigas aqui vencendo esses vãos que estão levando essa carga acentuada aqui para esse pilar. Isso aqui, às vezes o seu cliente não vai entender, mas você tem que saber explicar. Agora, vamos comparar, vamos analisar o mapa de cargas desse edifício aqui. Vamos abrir aqui a locação. Olha aqui o mapa de cargas. Ele já fica muito mais balanceado, tá? Ele está muito mais uniformizado. Você não encontra pilares aqui com 1/10 da carga dos outros pilares. Eu tenho alguns pilares aqui que são para modelagem, entendeu? Para integrar com muro de arrimo. Aí eles vão aparecer aqui no software como se estivessem pegando cargas baixas, mas na verdade eles são pilares apenas para auxiliar no modelo, eles não vão ser executados na prática, ok? Mas isso é um detalhe mais técnico.
Agora vamos analisar aqui as cargas. A maioria está na faixa de 100 e poucas toneladas, tá? 110, 126, 160 toneladas, 150, 140, 100 e poucas toneladas, a maioria. Agora a gente tem um pilar aqui, olha, de 89 toneladas, que é o P14, provavelmente um pilar de canto. A gente pode olhar aqui no croquis e procurar aqui o P14. Olha aqui. P13. P14 aqui, olha. O P14 é um pilar de canto, é um pilar externo, ele não é um pilar central. Porque a tendência da maior carga é ficar na região central do edifício. A maior parte da carga vai ficar no meio do edifício. A menor parte do carregamento vai ficar nos pilares externos, nos pilares de canto. Por exemplo, esse P22 deve ter uma carga baixa. Vamos observar aqui. P22, mais 74 toneladas, mais baixa ainda, né, em comparação a esse aqui de 89. Então a gente tem um pilar de canto aqui, um pilar de quina, né, que é o P22, que ele pega combinação máxima aqui, 62 toneladas. O carregamento desse pilar aqui é menor do que o P12 daquela residência daquela residência térrea, tá? Então, quando você leva em consideração também a sondagem, a diferença em profundidade que você está furando ali e em gasto de concreto, às vezes você pode ter pontos de fundação que vão gastar como se fossem edifícios, né? Como fosse um edifício. E aí o seu cliente fica pensando, nossa, a minha casa aqui, ela aguenta um prédio, né? Sendo que isso não é verdade. A casa foi projetada para resistir às cargas dela, ok? A não ser que você já faça o cálculo prevendo um pavimento a mais, a fundação não foi projetada para receber pavimentos a mais só porque o seu cliente achou que gastou muito ali na fundação, ok? Então, o que isso quer dizer? Significa que prédios possuem fundações mais econômicas ou que as casas possuem fundações muito caras, né? Na verdade, significa que em edifícios, quando você começa a verticalizar, a fundação ela se torna mais eficiente economicamente. Em casas muito horizontais, né? Casas muito horizontais como essa daqui, principalmente quando o solo é ruim, você tem uma fundação estupidamente cara, ineficiente do ponto de vista econômico. Vamos colocar assim, era essa combinação de palavras que eu queria encontrar. Ela é muito ineficiente do ponto de vista econômico, tá? Você está espalhando todas as cargas. Se o solo é ruim, você tem que furar muito para chegar num ponto resistente. Então, até nos pilares que tem carga menor, você está tendo que furar mais para poder chegar numa camada ali resistente. Que é justamente, eu vou até apresentar aqui um ponto de sondagem para vocês observarem. Essa daqui é a sondagem da residência. E olha só, aqui olha, a 1, 2, 3, 4 metros de profundidade, nós já estamos encontrando água. E o solo está muito ruim, você não vai apoiar aqui, ó, a 5 de SPT. Tá? A 2 de SPT, você não vai colocar. 5 de SPT você já está praticamente ali no nível da água. Então, aqui é a estaca cravada. Aí, para você cravar a estaca e chegar numa camada resistente, você vai ter que se aprofundar, vai ter que gastar material, né? Estaca cravada ou hélice contínua. Essas duas tecnologias aí vão atender esse tipo de fundação. Mas as duas são caras, né? As duas são desfavoráveis. Em residências horizontais, você vai ter que furar já para chegar aqui por volta de 10, 15 SPT. Você fura bastante, gasta bastante, até nos pilares que têm cargas menores. Então, se você fosse acrescentar pavimento, você ia economizar vários pontos de fundação, tirar ali, por exemplo, metade dos pontos de fundação e ter que aprofundar poucos metros a mais, o que tornaria a fundação muito mais eficiente do ponto de vista econômico. Ok? Então é isso aí. Esteja ciente desse fenômeno. Estude nos seus projetos para você saber explicar para o seu cliente. Um abraço e até a próxima.